Amós, capítulo 3. Glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amós, capítulo 3. Aleluia. Nós iremos ler somente o versículo de número 7. Glória a Deus. Amós, capítulo 3, versículo 7. Bendito seja Deus. Vamos ler aqui em cima. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Ore comigo. Soberano Deus, precioso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer neste lugar. Nós queremos dizer a ti, meu Deus, que aqui somente o Senhor reina, somente aqui nós colocaremos o Senhor como num lugar mais alto. Aqui o homem diminui, aqui o Senhor cresce. Meu Deus, que aqui seja evidenciado o teu nome, que aqui, meu Deus, seja o teu nome manifestado, que aqui, meu Deus, o teu poder seja revelado, a tua grandeza seja exaltada. Deus de glória, usa essa igreja, Senhor, em tuas mãos. Meu Deus, pode agir o agir do teu Espírito Santo no nosso meio. Fala os nossos corações, nos capacita, Senhor, para ministrar a tua preciosa palavra. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Seja glorificado o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra que nós já sabemos muito bem da justiça de Deus, da fidelidade do Senhor. Quando o Senhor usa os seus servos, os profetas, para dizer que nada do que Ele fará de modo que seja surpresa para alguém. Ele está mais na mente do que revelando a justiça de Deus. Porque como poderia um Deus tão justo não agir com justiça? Não seria o Deus que nós pregamos, né, pastor Reverendo? Não seria. Então essa palavra vem dizer para você nessa noite que Deus não tem algo para fazer, não tem algo para realizar. Quando tem alguma coisa para acontecer em Adriel, Ele vai dizer para alguém: te prepara, te cuida. Ou Ele vai tocar através do teu Espírito para dizer para você: busque a oração. Ele vai colocar um desejo em ti que tu busque ao Senhor, de modo que o Espírito fique incumbido de te levar a mensagem, ou te levar diante da mensagem. Mas Deus, Ele não vai permitir, em modo algum, que você fique desavisado. Em todo o tempo dos profetas na face da terra, Deus os usou para que o seu povo soubesse, primeiro, que Ele estava na direção de todas as coisas. Depois, Ele usava também os profetas para que o seu povo soubesse também que Ele fala através do homem. E também para o povo de Deus saber que Deus tem um plano traçado para o seu povo, para a humanidade. E que se o seu povo quisesse viver algo bom, algo justo, algo eterno, bastaria simplesmente ouvir a voz do Senhor através de seus profetas, crer e obedecer. No livro de Mateus, logo no capítulo 1, a partir do versículo 18, a Bíblia começa a narrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o nascimento do Senhor Jesus Cristo não somente foi profetizado pelos profetas,
como pelo próprio Deus lá no Gênesis. Mas o que me chama muito a atenção é que aqueles que o Senhor falou, aqueles para quem o Senhor falou, e que se abriram seu coração para viver a vontade de Deus, Deus usou essas pessoas para que o seu propósito fosse realizado. Na face da terra nós temos poucas pessoas definidas por Deus como justas, pouquíssimas pessoas. O Senhor disse: esse é justo. No livro de Mateus tem um homem que o Senhor descreveu como justo, e Deus usou a sua justiça para que ele pudesse manifestar naquela época, naquele tempo, que o Senhor ainda era um Deus que tanto falava com o seu povo, como também ainda existia pessoas que guardavam a sua palavra. Na manifestação do Senhor Jesus Cristo já havia cerca de 400 anos que Deus não se pronunciava mais. É muito comparado com os 400 anos de escravidão do seu povo no Egito. E naquele silêncio da voz de Deus, naquele silêncio do manifestar de Deus, ainda existia um povo que esperava pela manifestação do Senhor. E quando Deus permitiu Mateus narrar o nascimento do Senhor, Deus também permitiu que fosse narrada a vida de um homem pelo qual Deus confiou que o seu filho, aquele que ele tinha prometido, aquele que ele tinha profetizado, esse homem cuidasse desse menino, cuidasse desse filho. Meu irmão, você já pensou nisso? Você já pensou em alguém que você entregaria o seu filho com toda a confiança para que ele cuidasse? A senhora já pensou que você vai entregar ele nas mãos de alguém e dizer assim: cuide da minha filha para mim? Se nós fôssemos pensar assim, irmãos, talvez nós conseguiríamos contar umas 5 pessoas e nós pudéssemos dizer: eu confio nessa. Começou a ficar difícil, mas eu confio naquela também. Ainda falta 3. Nossa, quem poderia ser? Mas tem aquela lá que eu quase que não me lembro. De modo que talvez dê 5. Mas Deus mandou um anjo falar com uma jovem que estava prometida para casar. Ele disse: jovem, Deus me mandou aqui para dizer para você que Ele tem um projeto na tua vida, jovem, e esse projeto é o filho dele que você vai conceber. E a jovem se espanta disso. Eu, sendo jovem, ter a responsabilidade de dar à luz a um filho de Deus? Está certo isso, seu anjo? Não está muito certo isso aí não. Seu anjo, eu nunca conheci ninguém. Como, seu anjo, que eu vou dar à luz a um filho? Isso não te preocupa, Maria, porque sem o projeto de Deus, Deus vai se encarregar de colocar um filho no teu ventre. Pois então, aqui está a tua serva. Aqui está o tempo que o Senhor pode usar da maneira que o Senhor achar melhor. E também tem outra coisa, da maneira que o Senhor confia a mim.
Irmãos, Maria concebe um filho. E quando ela concebe esse filho, a sua prima já tem 6 meses que está grávida. E ela corre até sua prima. Quando ela volta de lá, o seu noivo começa a olhar para ela e vê ela diferente. Maria, tu foi para as montanhas. O que aconteceu por lá, Maria? Tu voltou diferente. Não está certo não esse negócio. Está errado, Maria. Mas quando, irmãos, você tem Deus no teu coração, mas quando você tem fé em Deus, quando você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, Deus não deixa de te avisar, porque nós não viveríamos a justiça de um Deus se ele não fosse justo. Então esse Deus, irmãos, ele é Deus para te acalmar, para dizer que está no controle da tua vida, para dizer para você: fique tranquilo, porque sou eu que estou cuidando de tudo, porque o plano é meu, foi eu que te chamei, e eu não te chamo para o meio de uma confusão, eu te chamo para os meus planos serem realizados. Bendito seja Deus. Aleluia. Quando Deus chamou Maria, ela tinha uma tranquilidade. Qual que era a tranquilidade? Foi Deus que me chamou, nada mais do que isso. E ela se apresenta para José. A palavra não diz se existe algum diálogo entre eles, perguntando: Maria, o que aconteceu? José foi um anjo que apareceu, e assim eu estou. José ia ficar: mas anjo não faz isso, Maria. José, mas sim, ele fez comigo. Pense na confusão que isso ia acontecer, irmãos. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e justiça, Ele usou um homem para desposar aquela mulher, que ele tem uma definição dada por Deus por justo. E um homem sendo justo, ele não age com injustiça. Você sendo crente, filho de Deus, fiel ao Senhor, não é porque você não foi chamado que você não tem que se alegrar com o chamado do seu irmão. Miriam e Arão, certa vez, deixou o inimigo usar deles e simplesmente disseram: será que Deus fala somente através de Moisés? Oh, irmãos, só bastou eles fecharem a boca. Eles ouviram Deus. Miriam desejava ouvir ao Senhor, mas ela ouviu o Senhor da pior maneira possível, que foi para imputar a sua justiça. Irmãos, nós estaremos ainda diante de um Deus, mas não queira estar diante de Deus para Ele imputar a sua justiça diante de você ou em você. Queira estar diante de Deus para você receber galardões. Queira estar diante de Deus para gozar da sua presença, mas não queira estar mais diante de Deus para receber a justiça dele. Não queira. Então aquele homem justo e fiel, José, ele pensou: Maria está grávida, mas se eu for buscar a minha justiça na lei, Maria vai morrer, Maria vai ser apedrejada, vai ser o último fim, vai ser o último suspiro de Maria. Eu não quero isso para a vida dela. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me mandar, e ainda que eu não mereça ser chamado de irresponsável, e ainda que eu não mereça ser chamado de vagabundo, eu vou deixar Maria viver aqui no meio da família dela, mas eu
vou embora, porque eu prefiro que ela viva, eu prefiro que ela dê à luz esse bebê. Eu não sei quem é o pai, não me interessa também saber. Só que quando Deus vê um coração justo, irmãos, pulsar, quando Deus sabe que o coração deseja agir com justiça, quando Deus varre o coração, do mesmo jeito que varreu o coração daquele que era o melhor dos anjos do reino de Deus, e viu que aquele coração existia uma injustiça, aquele coração queria ser maior do que Deus, queria ter um trono mais alto do que o trono de Deus. Deus disse: aqui não, Satanás, aqui não, adversário, aqui você não pisa mais, aqui você não fica mais. Mas quando Deus varreu o coração de José, quando Deus deu aquela tarefa para José, ele já conhecia aquele coração justo há muito tempo. Deus já tinha escolhido ele há muito tempo. E quando José tem esse pensamento, Deus disse: agora. Quando José vai dormir pensando em fugir, Deus dorme com ele. Quando José adormece, Deus adormece com ele. Quando José pensa em agir com a sua justiça, Deus disse: José, por mais que você seja justo, meu filho, eu te conheço, eu sei que tu és, deixa eu trabalhar nesse projeto, porque quando eu escolhi você, não foi para pequenas coisas, foi para coisas extraordinárias, José. Aleluia. José, que vai ser referência. José, quando eu te chamei, é para que você fosse conhecido por toda a terra, foi para que o teu nome fosse conhecido não somente nessa geração, mas para todas as gerações vindouras, meu filho. Quando Deus te chama, querido, quando Deus te levanta, não é para você ficar dentro de um cubículo, não. A palavra de Deus diz que quando uma luz é acesa, não é para colocar debaixo da mesa, não é para ficar no ambiente pequeno, para ficar no ambiente alto, para que possa resplandecer e muitos possam viver através dessa luz. Deus te chamou, te capacitou para coisas grandes. Então não brigue por coisa pequena, não questione coisas pequenas, queridos, não questione. E José, naquela trajetória, pensando que ia para um lugar, e Deus naquela madrugada chamou ele e disse: meu filho, não queira fazer aquilo que você propôs no seu coração. Receba Maria, uma tua esposa, e confia em mim, porque o menino que ela está esperando, José, deixa eu te dizer uma coisa, não vai nem o nome dele não vai ser ela que vai colocar, é tu que vai colocar. A honra é tua, você vai dizer o nome dele, será Jesus. Aleluia, Deus. Agarre-se no teu colo, porque ele é teu. Você que vai cuidar dele para mim, José, é você. Essa é a chave de Deus falar com José e de Deus revelar o seu plano para ele. Então a palavra de Deus diz que José recebeu Maria como a sua esposa, e que em toda aquela gestação José não conheceu Maria. Queridos, quem faz algo desse nível que não tenha um coração justo, que não tenha um ouvido para o Senhor, que não tenha uma vida disposta a Deus? Porque Maria confessou com sua boca: faça de mim o que bem te aprouver, Senhor. Usa esse tempo aqui. E José, em atitudes, fez muito mais do que isso.
José obedeceu. José se guardou para o Senhor. José se guardou para aquele grande projeto. Quando o rei Herodes projeta matar os meninos daquele lugar, o que acontece? Deus não vai atrás de Maria outra vez. Deus não diz: Maria, fala com José e diz para José para vocês pegarem o bebê descendo para o Egito, porque senão o menino morre. Não foi, queridos. Foi para aquele que lhe deu a responsabilidade de cuidar do filho dele. Porque para Maria ele disse: olha, você vai gerir esse menino, mas quem vai cuidar dele é José. Então, queridos, Deus revela para José: José, pega o menino, vai para o Egito e fica lá até o dia que eu falar de novo contigo. Queridos, para quem é obediente ao Senhor, não é necessário duas palavras, é somente uma. Não queira provar ao Senhor dessa forma. Se Deus está falando contigo hoje, não duvide e não peça outra palavra para amanhã, porque Ele já falou contigo hoje. E se foi Deus que falou contigo hoje, não queira que amanhã um homem fale contigo, porque amanhã, quando o homem falar, ele vai dizer assim: não foi bem assim que Deus quis dizer. Você se lembra dessa palavra? Quando Deus disse a Adão: Adão, dessa fruta você não vai comer, da fruta dessa árvore você não vai comer. Era suficiente, foi suficiente para Adão. Mas quando o inimigo chegou diante de Eva, como foi que o inimigo chegou dizendo para ela? Não foi bem assim que Deus disse. Então não queira receber duas palavras. Receba só uma. Aleluia. Só a palavra de Deus. Aleluia. Viva somente esta palavra. Aleluia. Não duvide desta palavra. Aleluia. Viva, coma, beba, deseje, leia, profetize, escreva esta palavra. Aleluia. E como disse Paulo aos Gálatas, ainda que um anjo desça do céu pregando outra palavra, outro evangelho que não seja esse, censure, ignore, porque não é Deus que está falando mais. Queridos, Deus só repete uma coisa quando Ele sente no coração de alguém que ficou dúvida. Quando os pais de Sansão recebem aquela mensagem, por que não dizer, a mãe de Sansão tem uma visão, um anjo fala para ela que ela vai engravidar, que ela vai ter um filho, e aquele filho é nazireu de Deus. Ela fica toda alegre quando ela se deu conta do tamanho da confiança de Deus na vida dela. Que ela falou para o seu esposo disse: não, e como é que ela vai cuidar desse menino? Nós não sabemos. Então, o filho sendo de Deus, o projeto sendo de Deus, e como eu digo aqui sempre para os irmãos, Deus não te leva para um lugar de dúvida. Quando existe dúvida da parte de Deus, Ele mesmo se encarrega de esclarecer. É Ele mesmo. E os pais de Sansão deram uma aula para nossas vidas. Você vai buscar a Deus no seu secreto. Você vai buscar a Deus com a sua porta trancada. Foi assim que Deus, em Cristo Jesus, nos ensinou a orar. Entre no teu quarto, fecha dentro daquela porta, não deixe ninguém entrar e fique lá procurando Deus. Fale, até Ele te responder. Mas não diga assim: Senhor, se foi tu que falou, amanhã no culto você vai falar na boca do irmão.
Seja claro com Deus, que Deus vai ser claro com você. Seja bem claro com o Senhor, que o Senhor vai ser muito claro com você. Senhor, eu tenho dúvida. Dúvida de quê? Eu não consegui, Senhor, compreender essa palavra. Tudo bem. O Senhor vai providenciar esclarecimento daquela palavra. Deus vai colocar ao teu redor alguém que seja capaz de esclarecer aquela palavra. Queridos, aqui em Goiânia eu já tive experiências com Deus extraordinárias. De estar dirigindo. Pense em alguém atônico, aflito, que nunca tinha dirigido uma capital desse tamanho, com um movimento desse tamanho, que a preocupação de não bater no carro é tão grande que não consegue enxergar uma rua direita, de tão focado na frente que está, com medo de bater. Está aqui o GPS na minha direita ou na minha esquerda, e o GPS dizendo para entrar para a direita, eu não estou vendo a direita para me entrar. Eu não enxergava uma direita para me entrar. Mas de repente você vê um carro entrando, e no teu coração vem o esclarecimento de Deus. É lá que você deve entrar. Você pode até achar isso pequeno, irmãos. Você pode achar isso um nada. Mas quando Deus te chama para um lugar, é para você não ficar perdido. Deus não te chama para um lugar para você ficar à toa. Deus te chama para um propósito. Deus te enviou, pois Deus vai te levar até lá. Quando Deus tem um projeto na vida de Moisés sai do Egito, não sabe nem para onde vai, mas vai bater no lugar onde ele possa ser instruído na sua palavra, para saber quem ele é, como ele age, da maneira que ele deseja que um servo fiel ouça a sua palavra, e de repente uma ovelha leva Moisés lá na presença de Deus. Eita Deus, aleluia! Tem cabimento uma coisa dessa? Se você não acredita que Deus usa um carro para guiar alguém, Deus usou uma ovelha para levar um homem lá na presença do Senhor. Se você acha que é pequeno um carro de alguém, Deus falou na boca do jumenta para falar para um servo infiel, pecador, que queria tirar um proveito. Disse: olha, tu não vai. Deus fala na boca de quem ele bem quiser, para que o seu projeto seja realizado. Aleluia. Então, queridos, não duvide da palavra de Deus. Não duvide quem é o emissor da palavra. Ouça a palavra. Se a palavra for de Deus, você não vai ter dúvida. Sabe por quê? Porque a palavra traz paz para o teu coração. Nós lemos aqui na terça-feira, no livro de Hebreus, capítulo 4, que essa palavra é a única arma capaz de separar a alma do espírito, junta das medulas. É somente essa arma, é somente a palavra, é somente a palavra. Então eu quero convidar a debandeirantes que aqui está presente para se debruçar nessa palavra. Aleluia. Irmãos, viva intensamente essa palavra. Confia no Senhor. Confiemos na sua palavra. Irmão João Paixão, e se eu morrer? Meu filho, era projeto de Deus para você morrer, querido. Era projeto de Deus. Mas sabe de uma coisa? Saiba de uma coisa: enquanto você levar a preciosa semente, você está semeando, você está fazendo a vontade de Deus. E esses dias eu pude ter o esclarecimento do que é viver um projeto antes de ele acontecer. Queridos, quando nós plantamos, quando um agricultor faz uma plantação, ele planta uma semente.
deslumbrando do fruto. Então, quando você plantar alguma coisa, pense o que vai nascer. Uma vez eu vi minha mãe, sem nenhuma esperança, com relação a uma plantação que ela fez. Ela plantou umas mudas de laranja. Alguém disse para ela: não, é 5 anos para cuidar de laranja. É muito tempo. Aí outros diziam assim: aquele que planta jaca não come da sua fruta, porque demora muito tempo para nascer, demora muito tempo para crescer e muito mais tempo ainda para dar um fruto. É como se você dissesse assim: se eu plantar um pé de jaca lá no fundo do meu quintal, eu vou morrer e não vou comer uma fruta desse pé. Mas o melhor de tudo é você pensar assim: eu vou plantar. Quem vai dar o fruto é Deus. E ainda que eu não coma, o meu filho vai comer, o meu neto vai comer. Porque a alegria, a minha alegria não pode, meus irmãos, se resumir somente na minha vida. É verdade, aleluia. A minha alegria está em guardar o que eu tenho para a minha descendência. A minha esposa vai viver, o meu filho vai viver, o meu neto vai viver. Essa foi a alegria de Davi. Senhor, eu muito me alegro, ó Pai, por o Senhor ter escolhido a minha descendência para substituir a mim na minha cadeira, Senhor. E o Senhor disse sempre a ele: Davi, se a tua descendência guardar os meus mandamentos como tu guardou, eu prometo para ti que jamais a tua descendência sairá do trono de Israel. Então viva. Pense no seu filho pregador. Você que canta, pense no seu filho que vai cantar. Se o seu filho não cantou até hoje, pense no seu neto que vai cantar. Se o seu neto não canta, pense, viva, o meu bisneto vai cantar, ele vai tocar, ele vai viver o desejo do meu coração, porque o desejo do meu coração é agradar a Deus, é viver a vontade de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando Abraão estava indo na direção de Canaã, ele ia na direção de Deus. Quando Deus deu Isaac para ele, ele levou aquele menino para ser degolado, para ser sacrificado, mas ele tinha fé que Deus, que o próprio Deus que deu aquele menino para ele, era Deus de dar outro também, ou ressuscitar aquele que ele ia matar. Mas ele não, em momento algum, ele desacreditou na palavra do Senhor. Vivamos essa palavra. Se coloque de pé em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Queridos, amanhã é quinta-feira.